Primeiro domingo do Advento, ano B. Primeira leitura, Isaías 63, 16b a 17, 19b, 64, 2b a 7. Salmo 79, segunda leitura, 1 Coríntios 1, 3 a 9, Evangelho, Marcos 13, 33 a 37. Não obstante o tempo do Advento inaugure na Igreja o início de um novo ano litúrgico, oferecendo um novo ciclo de leituras para a vivência dos fiéis, seria oportuno perceber que os temas da prontidão e da vigilância permanecem inalterados como objetivo. Por um lado, o final de um ano litúrgico está em função da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que, apesar de morrer de forma ignominiosa na cruz, aponta para a sua manifestação gloriosa no final dos tempos, como justo juiz dos vivos e dos mortos. Por outro lado, o início de um novo ano litúrgico está em função da solenidade do Santo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, que, apesar de nascer em condições precárias, foi visitado e adorado pelos pastores e magos que o reconheceram como Senhor e Rei Salvador. É importante, então, não perder essa forte conexão, visto que nos dois casos está a proclamação da fé da Igreja na segunda vinda de Jesus Cristo, denominada de parousia, pela qual a justiça de Deus triunfará sobre todas as formas de iniquidades. Visto que Jesus, segundo a narrativa dos evangelhos, anunciou, confirmou a certeza do fim dos tempos e prometeu que retornaria, a partir da sua ascensão, a Igreja passou a viver desta fé e com a firme esperança da sua concretização. Ela, porém, deve esperar o retorno do seu Senhor de forma operosa e produzindo frutos pela caridade, certa de que, pela Eucaristia e pelo dom do sacerdócio, realizados no Espírito Santo, a presença do Senhor se dá através de cada discípulo e das vicissitudes, pois continua agindo no mundo com solicitude salvífica. Isto se justifica pela missão confiada e pela promessa da sua constante e eficaz presença. Ide, fazei discípulos meus todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Marcos 13, 33 a 37, é a última fala de Jesus aos seus discípulos antes de se iniciar no Evangelho segundo Marcos, a narrativa da paixão e da ressurreição de Jesus. Melhor então se fosse também lida dentro do exemplo da figueira, texto precedente, Marcos 13, 28 a 32, pois alguns elementos se repetem. Não obstante a incerteza, o olhar para a parábola da figueira permite dizer que existirão sinais precursores. Assim, a conexão entre o final e o início do ano litúrgico fica ainda mais óbvia. Por primeiro, Jesus fez um duplo alerta, seguido de sua justificativa. Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Na justificativa estão dois elementos, a ignorância dos discípulos e a certeza da chegada do momento. Sobre este, pode-se dizer que possui um aspecto temporal próximo, referindo-se ao mistério da sua paixão, morte e ressurreição, e um aspecto temporal futuro, referindo-se ao mistério da sua parousia. Ambos, porém, já experimentados em cada vinda intermediária e sacramental do Senhor. Embora Marcos 13, 33 e 37 seja paralelo a Mateus 24, 37 a 44 e a Lucas 19, 12 a 13, quanto ao tema da vigilância, cada evangelista, porém, conservou os seus particulares pelo contexto em que o tema foi inserido.
Em Mateus, o ensinamento se desenvolve a partir da citação dos tempos de Noé e da vinda inesperada do dilúvio, para se concluir com a imagem da chegada inesperada do ladrão que arromba a casa. Em Lucas, pertence ao contexto da parábola das minas, que tem igualmente elementos próximos à parábola dos talentos. Por esta breve comparação, é possível perceber que Marcos, além de sintetizar as parábolas da vigilância, centrou o ensinamento de Jesus sobre os elementos que compõem a parábola. O dono da casa é símbolo do Senhor, a casa é símbolo da igreja, os empregados simbolizam os discípulos, o porteiro é símbolo dos apóstolos, mas em particular de Pedro. A partida do homem para o estrangeiro refere-se ao mistério da ascensão do Senhor, que é ao mesmo tempo presença e ausência. A responsabilidade deixada aos empregados refere-se à missão evangelizadora. A tarefa confiada a cada empregado tem a ver com as funções que são desenvolvidas na administração de uma casa. A volta do dono da casa alude à parousia. A dinâmica temporal, tarde, meia-noite, madrugada e amanhecer, tem a ver, de início, com o modo como os romanos dividiam as vigílias da noite em 4 turnos de sentinelas. Assim, o momento da chegada do patrão seria uma alusão à chegada imprevista do centurião para verificar se as sentinelas estariam acordadas e vigilantes. Além disso, aplicado ao contexto palestinense, a tarde refere-se ao fim de um dia de trabalho, quando o patrão regressaria para a sua casa. Ele, porém, pode demorar e chegar a qualquer momento. Desse modo, o tempo aqui não alude a um dia completo, mas a um arco aproximado de 12 horas, de modo que o amanhecer daria início ao novo e definitivo dia, no qual o trabalho seria o julgamento e a justa retribuição de todos os envolvidos. No tocante às funções atribuídas, pode-se dizer que elas têm a ver com os modos pelos quais o Espírito Santo se manifesta e suscita a diversidade dos carismas na igreja para sua edificação. Contudo, a vigilância exigida pelo Senhor também tem a ver com a compreensão de que essa diversidade deve ser acolhida e vivida na unidade dos carismas e ministérios. Nesse sentido, o ensinamento de Paulo em 1 Coríntios 12, 4 a 11, 28 a 39, serve perfeitamente como exemplo. A vigilância exigida encontra no versículo 30 uma confirmação e uma motivação. Na primeira está a ênfase na certeza da vinda do Senhor de forma inesperada. Na segunda, evoca-se o papel da sentinela de uma cidade, sempre acordado para anunciar a chegada de algum perigo. Jesus usou a imagem e a aplicou a todos, empregados e porteiro, isto é, para toda a igreja, dado que se confirma no versículo 31, o que vos digo, digo a todos, vigiai. Eco forte dessa ordem se encontra na agonia de Jesus no Getsêmani e a sua contradição pelo fato dos discípulos estarem dormindo. Além disso, é possível notar nessa ordem final inúmeros desdobramentos, dentre os quais a capacidade de ver os sinais dos tempos e, nestes, perceber a presença e a ação do Senhor que continua agindo na história. Tudo somado, cada cristão é chamado a viver em função de um horizonte certo, a vinda imprescindível do Senhor. Tal desenvolvimento se encontra presente no primeiro escrito do Novo Testamento, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Portanto, desde os primórdios da igreja, os temas da vigilância e da prontidão foram assumidos como atitudes básicas e irrenunciáveis na vida cristã, que se inicia com a vigília pascal e pode ser perfeitamente identificável na alusão temporal, tarde, meia-noite, madrugada ou amanhecer. Não se pode esquecer que, segundo a narrativa, Jesus foi sepultado no fim do dia, transcorreu todo o sábado no sepulcro, ressuscitou na madrugada do terceiro dia e apareceu para as mulheres ao amanhecer. É vivendo o mistério pascal que a igreja se prepara para experimentar o dia definitivo e sem ocaso que se inaugura com a parousia. Sob essa ótica, é basilar a afirmação de que o Senhor não busca surpreender os discípulos como fazia o centurião com as sentinelas.
Se, contudo, virá de improviso, a razão deve ser buscada no fato de que os fiéis não o esperam, ocupam-se com tantas coisas que se esquecem de vigiar diante das vicissitudes da história, que distraem a atenção e enfumaçam a realidade para que não seja vista e compreendida. A lamentação ou queixa nos lábios de Isaías, em forma de oração, exemplifica bem o que pode acontecer com o povo de Deus quando deixa de ser vigilante, afunda no pecado. Por isso, o profeta se dirige a Deus na certeza de que a salvação pode acontecer se ele se voltar para o seu povo como um pai que não abandona um filho extraviado. Essa esperança do profeta se concretizou de fato, pois Deus enviou o seu Filho unigênito não para julgar o mundo, mas o entregou como preço do resgate pela humanidade. Tal graça, como afirma o apóstolo Paulo, deve se multiplicar na vida dos novos filhos e filhas que foram gerados em Jesus Cristo para testemunharem entre si e no mundo a força da unidade e da comunhão de vida com Ele. É assim que se vive o duplo mandamento do amor e a força do ut unum sint, que sejam um. Um bom e santo primeiro domingo do Advento no Senhor. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.